Oi gente, tudo bom? Bem-vindos novamente. E o vídeo de hoje são 5 casos bizarros e inexplicáveis. Gente, eu amo essas coisas bizarras e sem explicação alguma, porque eu crio um monte de teoria, eu adoro essas coisas. E essas coisas surreais, né? Mas enfim, vamos lá. O primeiro caso são as faces de Belmes. Acho que é assim que fala. Você provavelmente já deve ter ouvido falar, porque é bem conhecida essa história. Porém, se você não conhece, tá tudo bem. Primeiramente, essa história começou em agosto de 1971 na Espanha, se passa na Espanha. Quando Maria Gomes Câmara, gente, eu tenho que ler aqui porque é muita coisa, muita data e nome pra decorar, não consigo. Ela encontrou uma mancha no chão da cozinha que parecia muito uma face masculina. E ela tentou limpar e de todo jeito sem sucesso, então ela acabou deixando pra lá. Porém, uns dias depois, mais pra frente, ela acabou encontrando vários outros rostos na casa e, tipo, isso é preocupante porque os rostos começavam a surgir do nada. Inclusive tem um relato que eu vi que tinha uma lareira lá antiga e aí... gente, eu tô de olho aqui pra ver se tá gravando, porque outra hora eu tava gravando e ele parou de gravar do nada, eu fiquei falando sozinha aqui meia hora, mas tá gravando. Enfim, tem um relato de um site que tinha uma lareira lá antiga e que quando ela foi quebrar pra reconstruir, ela encontrou outros rostos, mais rostos. Ela reconstruiu a lareira e os rostos continuaram aparecendo. Nossa, bizarro, né? Imagina que assustador. Olha, credo, ficou toda arrepiada. Mas enfim, o caso ficou conhecido publicamente em novembro de 1971 e aí quando chegou aos ouvidos dos jornalistas, muitos diziam que era um caso paranormal e outros diziam que era tudo montagem pra chamar atenção, pra ela conseguir fama. Gente, eu duvido muito que isso seja montagem, olha isso. Mas enfim, vários especialistas foram chamados pra olhar e até hoje, tipo, ninguém nunca entendeu o que era, ninguém nunca conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Inclusive chamaram até especialistas de parapsicologia, provavelmente psicologia paranormal. Eu adorei, já vou pesquisar sobre, mas enfim. E dizem que você ainda pode encontrar isso lá, porque foram pintadas com tintura e uma mistura de nitrato e cloreto de prata. Ou seja, eles eternizaram as faces do mal. Qual é, meu Deus, qual é a necessidade? O ser humano é impressionante, mas enfim. Muitos acreditam que, na verdade, esses rostos que apareciam pertencem a parentes falecidos dessa mulher, parentes que foram brutalmente assassinados durante a Guerra Civil Espanhola. E, sei lá, faz sentido pra mim. Eu acredito nessas teorias paranormal. Porque um negócio desse, que explicação lógica tem pra um negócio desse? Não é que tinha o rosto e ela ia descobrindo. Não. Simplesmente surgiam. Tipo, ela tava aqui de boa, olhando pra parede, tem nada na parede, parede branca. Ela ia dormir, no dia seguinte ela chegava e tinha um rosto estampado na parede. Porém, não é um rosto bonitinho, né? O rosto todo defeituoso, tipo, parecia de morto, né? Mas enfim. Acontece, né? Coisas da vida. Enfim. Próximo caso. Por que eu fiz assim? Próximo caso é o caso do Senhor Chuva. O Homem Chuva ou o Senhor da Chuva. É bem estranha essa história também, é bem bizarra. Quando eu comecei a ler, eu fiquei, meu Deus. Gente, eu não fazia ideia dessas histórias, sério, eu nunca tinha escutado nenhuma dessas. Mas enfim, vamos lá. Esse caso se passa com o Donnie Decker, um norte-americano, que simplesmente começou a fazer chover. Olha que simples, né? Porém não são superpoderes, na verdade tem toda uma história por trás. Tudo começou em... deixa eu ver aqui a data que eu não tenho certeza. Em fevereiro de 1983, quando o avô dele, abusivo, morreu. O Donnie estava na cadeia, porém deixaram ele sair pra ir no velório, e ele tava... teve um tempinho ali eu esqueci o nome agora, que ele pôde ficar fora da prisão. E beleza, o avô dele morreu, tudo mais, aí quando chegou do funeral, quando chegou em casa, a Bob, a esposa dele, foi o que eu entendi, né?
A Bob, a esposa dele, disse que ele tava muito abatido, que, tipo, por que ele não ia tomar um banho. Então, beleza. Aí, quando ele chegou no banheiro, ele começou a sentir que ele estava sendo observado por uma presença ruim. E quando ele estava na banheira, ele disse que ele viu na janela, se não me engano, no vapor, assim, na janela, ele viu o rosto do vô dele. Então ele ficou com muito medo, ele tentou fugir, porém ele sentiu alguém agarrando o braço dele e jogando ele no chão. E aí, depois da demora e do barulho, a mulher dele foi ver o que tinha acontecido e encontrou ele no chão, super confuso, com vários arranhões no braço. Aí isso passou, porém continuaram acontecendo essas coisas. Uma vez ele estava na sala com os Kiefer. Não explica quem são os Kiefer, porém eu imagino que seja alguma família, algum amigo deles. E eles estavam na sala conversando, e aí ele disse que começava a ver... Ele contou que ele via, por exemplo, nos vidros, nas janelas, ele via reflexos que não eram dele. Às vezes ele via o rosto do avô dele em chamas e, enfim, umas coisas bem bizarras, né? No mínimo, sinistro. E aí, quando ele tava conversando com esses Kiefer, parece que ele entrou num tipo de transe, de acordo com os Kiefer. Ele entrou num tipo de transe e começou a escorrer uma goteira numa das paredes da sala. E aí, só que isso aí começou a aumentar, começou a escorrer. Depois de um tempo, todas as 4 paredes da sala estavam escorrendo água pelas paredes. E aí todo mundo ficou com muito medo. Inclusive tem um relato de que uma ou duas, sei lá, algumas gotas começavam a escorrer ao contrário, e do chão pro teto. Então, tipo, todo mundo ficou, né, assustado, saíram da casa e chamaram os policiais. E aí quando os policiais entraram, viram também isso. Eles chamaram também os donos da casa, que tinham vendido a casa pro Donnie. E eles investigaram e falaram que não tinha nenhum tipo de encanamento ali passando, então não tinha como explicar de onde vinha toda essa aguaceira. Então ficou aquela dúvida, né? Mas beleza. Aí os policiais foram embora, tal, tudo se resolveu. O Donnie acabou voltando pra cadeia, porque acabou o tempo lá dele de livre. E aí quando ele voltou pra cadeia, as chuvas continuaram, porém pior. Dessa vez tinha tipo uma neblina escura, que de acordo com o carcereiro, tinha cheiro de morte. Ai, que legal, né? E aí era forte mesmo, tipo, chegou a encher a água, ultrapassar e começar a passar para as outras celas. E aí chamaram o diretor da cadeia e não lembro o que aconteceu, só sei que a chuva acabou parando, o Donnie começou a chorar muito, falando que ele estava sendo perseguido pelo espírito do vô dele e que todos os traumas e terrores da infância estavam vindo à tona, enfim, tudo isso. E aí quando o Donnie conseguiu sair da cadeia, essas chuvas continuaram. Inclusive tem relatos de que aconteceram uma vez num restaurante lotado, não lembro aonde direito, mas num lugar lá, numa cidadezinha perto de onde ele morava. Então, tipo assim, quando eu vi, eu realmente achei que fosse algum truque de encanamento. Porém, gente, tem muita coisa bizarra, inexplicável nessa história. Não tem como explicar esses negócios da chuva. Como é que começa? Imagine começar a escorrer água por todas as paredes, tipo, do nada, do nada. Enfim, uma loucura. Esse caso, obviamente, ficou famoso e tal. Porém, depois de um tempo, eventualmente os poderes dele começaram a sumir. Assim, do mesmo jeito que começaram, simplesmente pararam. E nesse meio tempo, ele se submeteu a vários tipos de rituais, exorcistas e cerimônias do tipo. E nunca achavam nada, nunca tinha nenhuma conclusão. Ninguém nunca entendeu como é que isso aconteceu ou começou, né? Mas muitos acreditam que foi uma, como se diz, possessão espiritual do vô dele, que tinha morrido. E imagine, o vô dele era abusivo, então não era um espírito bondoso de vovô. Então, nossa, eu fico toda arrepiada contando esses casos. Meu Deus do céu, eu acho, nossa senhora. Mas enfim, foi isso basicamente. Eu não encontrei nada sobre como tá a vida dele hoje em dia, só que ele foi preso novamente. Onde que eu achei? Ah, inclusive, esses incidentes da chuva foram exibidos no programa Unsolved Mysteries, em fevereiro de 1993, e também no Paranormal Witness, no 6º episódio da primeira temporada. Eu nunca ouvi falar desses programas, mas se você assiste ou já ouviu falar ou quer pesquisar, são esses.
E eu não consegui achar mais curiosidade sobre ele hoje em dia, só que em 2012 ele apareceu nas notícias novamente por atear fogo num restaurante em Tobyhanna. Não sei onde fica isso, mas ok. É isso, gente, eu achei esse caso bem... Meu Deus do céu, né? Estranho, pra dizer o mínimo. Mas enfim, vamos ao próximo, né? O terceiro caso da lista é a garota congelada. Deixa eu abrir aqui rapidão. Esse é um mistério pra medicina também até hoje. E eu fiquei, meu Deus, que da hora. Podia ter uma coisa assim no Grey's Anatomy, né? Em algum episódio. Mas enfim, vamos lá. Em 1980, em Minnesota, a Jean Hillard foi literalmente congelada. Ela virou um cubo de gelo. A história diz que ela estava voltando pra casa à noite, porém era uma noite fria dos Estados Unidos, fazia menos 22 graus, olha que legal, e o carro dela quebrou no meio da estrada. E aí, na época, não tinha celular pra ela ligar, se comunicar, pedir ajuda, então ela acabou passando a noite na rua, fora de casa, no carro, e ela acabou sendo congelada. Quando conseguiram encontrar ela e ela foi levada até o hospital, os médicos ficaram primeiramente surpresos, porque ninguém nunca viu algo assim. E eles não sabiam o que fazer, porque ela estava tão congelada, ela literalmente virou um cubo de gelo, ela estava sólida, eles não conseguiam injetar nenhum tipo de medicamento. E eu achei aqui, de acordo com o relato, um dos primeiros relatos de um médico, ele dizia assim, que ela respirava pausadamente 2 ou 3 vezes por minuto, e seu coração batia em intervalos de 8 vezes por minuto. Gente, isso é quase morto. Inclusive o Dr. George Setter disse que achou que ela estava morta. Porém, ele ouviu, instantes depois ele ouviu um suspiro baixo e pensou, não, ela tá viva, vamos fazer alguma coisa. Foi um suspiro, eu imagino, tipo o Frozen, quando ela é congelada, que faz aquele... que sai a fumacinha até. Mas enfim. E aí não tinha o que fazer, eles não conseguiam injetar nenhum medicamento, então eles enrolaram ela em várias cobertas e deixaram. E falaram assim, a chance de sobrevivência dela era quase nula, porque ela estava praticamente morta já, e que se ela sobrevivesse, ela ia ter sérias sequelas, tanto dano neurológico quanto físico, ela provavelmente ia ter que amputar algum membro por gangrena, provavelmente as 2 pernas. Porém, milagrosamente, ela foi descongelando e cerca de 1 mês depois ela deixou o hospital sem perder uma unha. A única coisa que ela teve foi confusão mental. Quando ela conseguiu retomar a consciência, ela tava, né, tipo, o que tá acontecendo? Porque a última coisa que ela lembrava era de ter desmaiado no carro. E aí ela acordou no hospital com vários médicos e tudo mais. E eu achei esse caso muito legal, na verdade. Não pra mulher, vocês entenderam. Achei bem bacana, nunca tinha escutado falar. E é bizarro pensar, porque, sei lá, a mulher tava quase morta, ela literalmente virou um cubo de gelo, mas ela simplesmente... Obrigada, moto. Ela simplesmente descongelou e vive a vida dela numa boa, como se nada tivesse acontecido. Mas é isso, né? Enfim, próximo caso... Gente, tô com frio. Quarto caso é o lago desaparecido. Esse eu também fiquei bem chocada, que aconteceu em 2007, na Patagônia. É o caso mais novo, na verdade, mais próximo do ano que a gente tá, nessa lista. E, assim, conta a história de que um lago de 30 metros de profundidade e 8 quilômetros de extensão desapareceu em um período de 2 meses. Simplesmente desapareceu. E a última vez que ele foi visto foi em março, por geólogos, né? Por geólogos não. A última vez que ele foi visto foi em março. E 2 meses depois, quando os geólogos andavam pela região, eles notaram que tava só o, como se diz, o leito ali do rio. Não tinha água. O lago sumiu. E aí eles começaram a investigar, porém não tinha explicação lógica, porque a única explicação mesmo lógica é que se tivesse tido um terremoto ali na área, poderia ter feito isso com água. Porém, de acordo com os estudos que vários especialistas fizeram, não teve nenhum, como se diz, nenhum relato de nenhum tipo de fenômeno, né, terremoto, furacão, não teve nada desse tipo ali naquela área, naquele período. Então, simplesmente não tem
a mínima explicação pra isso ter acontecido. O lago tava lá e dias depois não tava. Então, tipo, isso é um mistério pra vários especialistas da área, pra todo mundo, na verdade. Ninguém consegue entender e, na verdade, isso dá espaço para a teoria de ufólogos que diz, né? É ufólogos que diz quando acredita em vidas meu Deus do céu. É ufólogos, isso. Que é pessoas que acreditam em extraterrestres, se não me engano. Que eles acreditam que foi alienígenas, vieram com o disco voador e abduziram a água. Não julgo, cada um acredita no que quer. Tempo atrás eu acreditava em alienígenas, aí eu comecei a pensar e percebi que não tem muita lógica eles terem tecnologia a ponto de ter um disco que voa e virem aqui pra roubar água e não tentar entrar em contato, sei lá. Não faz muito sentido pra mim. Mas é realmente um mistério. Eu fiquei, caramba, tenso. Mas enfim, próximo e último item da lista. Quinto caso são animais enclausurados em rochas. Esse, na verdade, eu deixei por último porque, por mais que seja bizarro, é normal. Porque já há muitos anos existem relatos de pessoas que vão, por exemplo, acabam quebrando uma pedra, como se diz? Troncos de árvores, sei lá, ou peças de concreto e acabam encontrando sapos, tartarugas e bichos pequenininhos assim dentro dessa rocha. Porém, essas pessoas que acham, dizem assim, a rocha tem o formato do bichinho e nessa rocha não tem nenhum tipo de fissura ou rachadura, não tem nada que possa entrar e sair ar ou o bicho. Então, tipo, não tem explicação de como esses bichos conseguem viver tanto, sei lá, quantos anos, quanto tempo nessa rocha sem comida, sem ar, sem se mover, e é muito estranho. E também todas as pessoas que acham esses bichos dizem que eles estão vivos e assim que abre a pedra, uns segundos depois eles acabam morrendo. Tem até um nome disso, chama... Cadê? Eu tinha visto aqui. Não achei, uma pena. E é isso, então ninguém, sei lá, é um mistério para a ciência. Porém, eu achei um relato aqui num site, eu não sei se esse é verídico, eu não fui a fundo pra ver. Eu só quis pôr aqui porque eu achei engraçado, eu duvido muito que seja verdade, mas eu quis mostrar. Eu vou ler pra vocês. Na França, em 1856, homens que escavavam um túnel para uma linha de trem depois de cortar um pedaço de calcário da Era Jurássica se depararam com uma bizarra criatura. O animal cambaleou para fora da rocha, chacoalhou as asas, soltou um grito e caiu morto. Com uma envergadura de 10 metros de asa, 4 patas e dentes, o bicho foi identificado como sendo um pterossauro. Tinha um dinossauro na pedra, gente, em 1856. Meu Deus, a Era Jurássica foi há milhões de anos, como é que tinha um dinossauro vivo numa pedra. Então esse eu duvido muito que seja verdade. Pode ter achado fóssil, vai saber, né? Mas o bicho vivo que gritou e morreu, sei lá, achei muito estranho. E eu tava pensando, eu não sei muito de dinossauros, mas pelo meu conhecimento em Jurassic Park e Jurassic World, eu não consigo me lembrar, não consigo pensar em nenhum dinossauro que tenha asa e tenha 4 patas, porque o que eu saiba tem o... Eu não sei se o nome dele é pterossauro. Tem aquele que voa, que eu não sei qual que ele é carnívoro e tem 2 patas, ele é tipo um passarinho gigante. Porém, esse diz que tem 4 patas, eu não sei, eu não consigo imaginar um quadrúpede de asa. Eu não sei que dinossauro é esse, então por isso que... motivos de que eu não acho que seja verídica essa história, mas eu quis pôr aqui pra vocês verem quão absurda é essa. Quer dizer... eu acho muito absurda, não dá. Mas enfim, o vídeo foi... Meu Deus, eu rolito. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se você gostou, curte aí. Comenta suas teorias sobre algum desses casos. Meu Deus, tá difícil a dicção hoje. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Até a próxima.